Vídeos fiquem pro fim do passeio para entender a explicação, viu? Mas quando voltarem pelo mesmo caminho, podem ficar à vontade para fotografar. Como cicatrizante, o anti-inflamatório e banho de assento após o parto, e ficou comprovado a sua eficácia no tratamento de pele, mucosa e gengivite. Responsável por um grande período de riqueza extraído de nosso país, a sua espécie é da família das Caesalpinas restinata, que significa com espinhos, mas a sua variedade é muito grande. Maior reserva de pau-brasil fica lá em Pernambuco, com mais ou menos 100 mil pés. Sua fase adulta é de 80 anos, essa daqui tem apenas 20 anos. 20 anos já. Dendenzeiro, seu fruto é o dendê, que apresenta uma cor avermelhada e o coco é muito duro. Ele veio lá da costa ocidental da África, mas se adaptou muito bem na costa brasileira. Aí do seu fruto avermelhado que é extraído azeite de dendê, que é muito utilizado aqui na culinária baiana. Utilizadas na medicina popular como chás para gargarejos, diarreias, infecção no fígado e diurético. Além do sabor da fruta, podemos usá-la como sorvete, sucos e geleias também. Acho que é bastante, né? Não. Esses aqui são os fundadores e proprietários aqui do memorial, senhor Wilson Rodrigues e a sua esposa Lúcia Maria. Os demais já foram seus apoiadores. O memorial foi fundado no dia 22 de abril de 2003, ele tem 20 anos. Aqui dentro do salão temos réplica de azulejos para representar um pouco da arte portuguesa. Ali acima temos o diamante. Caça ao leopardo aqui mais à frente. Lisboa Antiga. Em homenagem ao soldado. Ao lado temos o planisférios, dando a ideia do mundo fechado. Ideia esta que prevalecia, apesar que Ptolomeu já ter intuído que a Terra era redonda. Mas era interessante que este mito prevalecesse para que as pessoas não se aventurassem aos mares sem o conhecimento do rei. Então, neste planisfério está registrado que era apenas de domínio popular na época. Ou seja, o mar Mediterrâneo, a Europa e parte do continente africano que já começava a se delinear para os portugueses. O Mosteiro de Jerônimos, ele foi erguido no ano de 1517 em Lisboa, Portugal, onde os principais reis e navegadores foram sepultados. Essa daqui é a simulação da vela. No seu centro está ornamentado com a cruz da Ordem de Cristo. Sob esse símbolo, Portugal nasceu, expandiu-se e universalizou-se. Os cartazes foram presentes doados da região de Lagos, Portugal. Se desejarem na volta, poderão estar lendo com mais atenção. Esse daqui é o mapa de Cantinho, a sua data é de 1502. Ele é o primeiro mapa que registra o contorno da costa do Brasil. E nele também está registrado um feito único realizado por Cabral, que em apenas uma viagem uniu 4 continentes. O continente europeu quando saem de Portugal, o americano quando chegam na costa do Brasil, a África que os portugueses já conheciam muito bem e o grande destino deles que era de chegar nas Índias. O mapa original ficou sumido de Portugal por 200 anos. Depois deste tempo foi encontrado fazer corações de paredes em uma salsicharia na Itália. Como foi para lá, ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom, esses são os 4 maiores navegadores de Portugal. Infante Dom Henrique, ele foi o professor e fundador da escola de Sagres, só que essa escola era de navegação portuguesa e não existia em espaço físico, igual as escolas de hoje. Era apenas um local onde se encontravam os homens do mar.
Aí ele contratou os cartógrafos, navegadores, geógrafos e construtores navais que fizeram deste centro um dos maiores conhecimentos náuticos de toda a Europa. O Julianes ele foi o primeiro navegador em que se atreveu a afrontar os terrores do Mar Tenebroso no ano de 1434. O infante Dom Henrique tanto entusiasmou que Juliane jurou que ele voltaria de lá, dobrando o cabo ojador, perderia a vida. Parte novamente no mesmo ano e cumpriu a promessa, regressando admirado do pouco que lhe custava em dobrar o cabo. Daí surgiu a célebre frase que é de Fernando Pessoa: navegar é preciso e viver não é preciso. O Bartolomeu Dias, em 1488, contornou o Cabo das Tormentas, que fica no sul da África, dando a certeza para os portugueses que as Índias poderiam ser alcançadas por mar. Esteve na expedição do Cabral em 1500, conheceu a costa do Brasil, porém quando estava rumando para as Índias, a sua embarcação naufragou, e ele morreu sem realizar o seu grande sonho de chegar nas Índias. Mas 10 anos depois, o Vasco da Gama, seguindo a mesma rota do Bartolomeu Dias, chega oficialmente às Índias em 1498. Aí dessa sua aventura, o ilustre poeta Luís de Camões inspirou-se tanto para escrever os Lusíadas, que é o maior poema épico da língua portuguesa, que contém 8.816 versos. E a viagem do Vasco da Gama para as Índias abriu caminhos para que a viagem de Pedro Álvares Cabral possibilitasse o nosso descobrimento. Esse daqui é um quadro do artista Vernan que retratam as caravelas portuguesas e passaram a ser chamadas assim por serem barcos de aspecto elegante e bem gracioso. Aqui dentro do móvel temos as coleções de Bíblias dos portugueses, que são as Bíblias dos Jerônimos, os Lusíadas de Luís de Camões na versão francesa, e aqui abaixo tem o modelo padrão das igrejas daquela época. Esse é o Duarte Pacheco Pereira, navegador português que teria chegado em terras do Brasil 2 anos antes que o Cabral. Ele aportou com apenas uma nau nas proximidades de Pará e Maranhão, essas regiões que pelo Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. Para dar conta ao seu rei, que naquela época era o Dom Manuel I, teve que guardar o segredo absoluto dessa sua viagem transatlântica. Então ele redigiu um documento todo escrito em linguagem cifrada, onde evidencia o conhecimento dos portugueses da nossa terra. Esse daqui ao lado é um breve resumo da página 2, o original contém 200 páginas no total. Bom, agora, por uma norma padrão aqui da casa, não podem haver 2 monitores tão próximos aqui dentro do salão. Isso gera bastante eco, como devem estar percebendo, e atrapalha um pouco da explicação. Vamos aguardar a monitora Bianca? Pode ficar à vontade. Viu? Obrigado. Nós perguntamos. Qual o topo de música? Bartolomeu Dias, ele descobriu o caminho para as Índias, porém ele não foi o primeiro a chegar, porque sua embarcação naufragou antes, justamente onde ele foi o primeiro a retornar. E 10 anos depois, o Vasco da Gama faz a mesma rota que Bartolomeu Dias e chega nos Estados Unidos, em 1498. Foi essa leitura que veio aos museus. Foi o mestre da Ordem de Avis, essa ordem portuguesa de cavalaria que tinha o seu puro objetivo combater os mouros. Em 1386, casou-se com Filipa de Lancaster para estreitar relações diplomáticas entre Portugal e a Inglaterra, e juntos o casal tiveram 8 filhos. Um deles foi o Dom João II, assim chamado Príncipe Perfeito, e sob o governo dele foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e a Espanha, que concedia a Portugal o direito de novas terras descobertas ou por descobrir 370 léguas a oeste de Cabo Verde, o que incidia justamente na costa do Brasil, sendo este um forte índice de que eles já sabiam muito bem das terras promissoras que encontrarão neste lado do Novo Mundo. E o Dom Manuel I é ele o rei de Portugal de quando realmente as grandes descobertas portuguesas aconteceram. Ou seja, Vasco da Gama chega às Índias em 1498 e Pedro Álvares Cabral chegando oficialmente em terras do Brasil em 1500. Portugal nessa época estava no auge da aventura marítima, possuía a maior frota marítima e o maior empório comercial do mundo.
Bom, ali ao chão. Temos aqui uma réplica de relógio de sol, onde vemos o registro da latitude e longitude oficial de Porto Seguro. Quando Cabral aqui esteve, ele trouxe um astrônomo chamado Mestre João, que com os instrumentos precários daquela época, ele mediu com tamanha precisão, tanto a latitude quanto a longitude, errando apenas em alguns graus. E lembramos também que foi o Mestre João que mapeou e denominou a constelação do Cruzeiro do Sul, surgindo assim mais um elemento que facilitaria na navegação do hemisfério sul. Bom, e aqui na mesa temos aqui a imagem de São Pedro que Cabral e a sua família eram devotos. Nossa Senhora da Boa Esperança, padroeira da cidade natal de Cabral, Belmonte, Portugal. A figura do Cabral ela foi doada por uma escola que existiu aqui em Porto Seguro. E esse daqui é o brasão da família de Cabral, criadores de cabras na cidade Belmonte, Portugal. Nos conta a história que a família de Cabral sempre foi muito fiel à dinastia de Avis e teria sido essa fidelidade que fez com que Cabral comandasse a maior expedição que Portugal havia montado. Bom, e essa daqui ao lado é a iluminadora do Cabral. O interessante é que até o dia de tomar posse da nova terra e chegar com sucesso nas Índias, ele se chamava Pedro Álvares de Gouveia, ou seja, assinava o sobrenome da sua mãe, Isabel de Gouveia, pois o privilégio de passar a assinar o sobrenome do seu pai, naquela época, era concedido ao filho mais velho, só que Cabral não era o filho mais velho. Aí no ano de 1501, Dom Manuel, o seu rei, concede a ele a honraria de passar a assinar o sobrenome do seu pai. Aí ele passou a ser reconhecido como Pedro Álvares Cabral, o nosso descobridor oficial da terra do Brasil. Bom, e voltando aos azulejos, esse daqui retrata as caravelas portuguesas. E ao fundo, nosso maior e mais belo azulejo, que nele retrata uma cena marítima ao lado campestre, pintada em faiança azul sobre branco. Ela é composta por uma cena de teatro e trata-se de um belo exemplar da azulejaria barroca portuguesa, cujo original está no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa. Bom, e para finalizar nossa viagem pelo Salão de Portugal, vemos aqui a existência deste arco medieval aqui no meio do salão. Ele tem uma simbologia muito importante para nós, pois se olharmos pelo centro dele, vemos que deixamos aquela ideia do mundo fechado que prevalecia na Idade Média e passamos para uma nova era de Portugal com as grandes descobertas portuguesas. Ou seja, a Idade Média que se finda e a Idade Moderna que se inicia e o Brasil inserido neste grande conteúdo histórico da humanidade. Dúvidas aqui no salão? Não? Bom, vamos conhecer agora... Bom, pessoal, estamos aqui em uma oca indígena que, segundo a descrição encontrada na carta de Caminha, as ocas eram tão compridas que chegava o tamanho aproximado de uma nau capitânia que iremos visitar. À entrada temos o quadro Atlas Miller de 1517, nele já retrata a exploração do pau-brasil, bem também como as outras atividades indígenas. Os objetos infantis ao chão lhes davam às suas crianças, acreditando que espantariam os maus espíritos. O urucum hoje é conhecido como coloral ou corante, o índio usa para pintar o seu rosto, igual a imagem ali atrás. Usavam como repelente também.
As armas indígenas eles utilizavam em caça, pesca ou até mesmo em guerras. As lanças são feitas com ponta de osso de verdade. E o tapiti acima era utilizado para extrair o caldo da mandioca, abria e colocava a mandioca moída dentro e com o peso da pedra saía o caldo, que era para fazer uma bebida indígena chamada cauinho tucupi. E daí restava a goma, que era utilizada para fazer a farinha. Vai fazer isso. Já fiz isso. As vestes, máscaras e utensílios musicais eles utilizavam em rituais ou danças. E a urna funerária aqui no chão era o caixão do índio. Colocava o índio morto em uma posição fetal, ou seja, de ponta cabeça, daí tampava com palha ou argila e enterrava longe da tribo. Porém, não são todas as tribos que fazem esse mesmo ritual. Temos aqui também algumas pinturas da tribo Pataxó, aqui de Porto Seguro. Alguns adornos indígenas. E por fim temos o quadro de Victor Meireles. A primeira missa rezada em terra foi lá em Coroa Vermelha, o Frei Henrique de Coimbra, e a cruz marca a posse da nova terra, e aonde os degredados foram deixados. Enquanto os portugueses ouvem a missa com tanta devoção, a praia encheu-se de nativos que ouviam aquele ritual que nunca tinham visto antes. Dúvidas aqui na Oca Indígena? Não. Bom, agora por fim Mas vamos... esse povo aqui representado. Oi? Na verdade, o povo significa os povos, entendeu? Os povos indígenas. O texto ali abaixo fala. Já que eu... Entendeu? Obrigado. Claro. Então agora por fim vamos conhecer a Analfabeto. Tira uma foto do Edu aqui, olha. Tem o Edu aqui na Oca, chega aí, Edu. Aí vai filmar. Vamos pra aí. Umas 4 horas da tarde, mas já começa o caso. Minha mãe não gostou. Hoje você vai de GPS, sabe quando chega. Bom, pessoal, estamos aqui no porão do barco. Na época as embarcações não tinham portas, muito menos escada, era apenas uma abertura ao meio, onde subiam e desciam por auxílio de cordas. Nas sacas iam a farinha e o biscoito, elas azedavam, criavam bichos. Eles comiam da mesma forma, pois a alimentação dos barcos era precária. Para ajudar um pouco na alimentação, haviam caixotes com ovelhas, cabras e galinhas. Peixes iam em conserva, água, azeite, vinho, pólvora e tonéis. As pedras iam do lado e do outro para manter o equilíbrio da embarcação. Vinham cerca de 120 a 150 homens. Em dias de tempestades, com tudo fechado e sem poder cozinhar, dava para imaginar como era aqui embaixo. Dá mesmo. Pegar o peso, viu? Ai, que muita gente Também colocar prefiro ficar no chão. Eu também.
Bom, o Cabral saiu de Portugal com 13 embarcações e voltou apenas com 5. Saiu com 1.500 homens e voltou apenas com 500. Quem não morriam de naufrágios, morriam de doenças por falta de frutas e verduras, o escorbuto pela falta de vitamina C. As suas gengivas inchavam, seus dentes caíam e não podendo se alimentar, morriam de inanição. Viagem do Cabral até a costa do Brasil durou 45 dias, mas saindo daqui indo para as Índias e voltando para Portugal durou 1 ano. Essa daqui é uma nau Capitânia, tem 32 metros, as caravelas eram menores, que mediam entre 24 a 26 metros. Como eu disse, o Cabral saiu de Portugal com 3 embarcações, foram 9 iguais a esta, mais 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. As caravelas do Cabral tinham um nome, vocês sabem quais eram? Não? Bom, Santa Maria Pintinina era as do Colombo, que todo mundo sabe, né? É o Rei, São Pedro e Anunciatas do Cabral. Com ali a proa, ou seja, a parte da frente do barco, lá em cima eles utilizavam como cozinha ou algo que precisasse. Não temos o acesso lá, pois está na parte mais inclinada do barco. Do outro lado é a popa, onde ficava o quarto do Cabral, era o único que tinha um quarto, porque era o dono da expedição e tinha todo o privilégio. Aí peço que quando me retirar, subam e desçam de frente para a escada, porque ela é bem inclinada. Bom, aqui era o banheiro. Os corajosos subiam no parapeito e, virados ao mar, faziam as suas necessidades. Já os medrosos se agachavam no chão e empurravam com um pé no buraco ao lado. E, tímidos no porão do barco, em balde, jogavam ao mar. Papel higiênico, que não era muito higiênico, né? Era uma corda desfiada de 2 a 4 metros. Essa daqui é uma réplica, viu, gente? Ninguém usa não. Mas quando usava, jogava ao mar novamente para lavar para o próximo usar. Bom, Que legal! Eita, nossa, hein? Bom, muito Estamos obrigado. numa época muito boa. Água salgada, Bom, hein? muito obrigado pela atenção de vocês, viu, gente? Tem um ótimo passeio. A escada que subimos ali era apenas de acesso. De saída é por aquela escada que está debaixo do quarto do Cabral, viu? Tá bom. Tchau, obrigado. Valeu. Obrigado, moço. Então, pode subir. Subir tudo aqui. Temos a cama e a cozinha do Cabral. Não pode, é só pra ver. Tá bom, E olha como é que é. Imagina, na conta, é na cozinha, ali é na cozinha, o negócio pra uma cozinha na cozinha, O Cabral só tinha. O Cabral também tinha uma cama e uma comida pra ele. Não, mas aqui não era cozinha, aqui era o Não, quarto. não, mas ele também tinha bagulho de água, comida. Aqui, ó. Tinha as vantagens, ó. E lá em cima. Se ele tirar uma foto, a gente vai ver. Encosta aqui, ó. Já pensou? Ia cair certeza. E a cozinha ali, ó. A cozinha ali que ficou legal. Isso daí o. Vem pra cá, ó.